Olá pessoal, você está entrando no programa Sexto Sentido, um programa onde espiritualidade é cultura e cultura aqui espiritualiza. Nós estamos aqui no consultório do terapeuta Geraldo Medeiros, que está fazendo um trabalho inédito. Tudo bem, professor Geraldo? Tudo bem, Cris. Uma honra estar com o senhor novamente aqui em outro programa, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho desse trabalho e explicasse para o nosso internauta o que é esse trabalho. Perfeito. A bioenergopatia é uma metodologia terapêutica que visa realinhar o aspecto bioenergético do ser humano. Nós partimos do princípio de que o ser humano é formado por bioenergias. Essas bioenergias vitalizam o nosso corpo como um todo. Então seriam elas a energia da consciência, uma energia que todos nós já ouvimos falar, pelo menos filosoficamente, que é a energia prânica, ou a gente chama de energia orgânica, e também nós temos a energia proteica retirada dos alimentos. Então nós temos três energias de entrada que se somam no nosso corpo e resulta numa quarta forma de energia, que é uma energia que vivifica o nosso corpo, que é a psicobioenergia. Portanto, o ser humano é formado por uma estrutura bioenergética. Antigamente não se conhecia o corpo humano, não sabia como o corpo humano funcionava. Então foi quando os estudos foram avançando e foram descobertos então uma estrutura orgânica. Depois então foi descoberta a estrutura psicológica do ser humano e hoje nós estamos com uma ciência proposta chamada bioenergologia, que é o estudo das energias de vida, que visa tentar entender como essas energias funcionam no nosso corpo e como realinhá-las. Então é uma descoberta importante que nós fizemos, Cris, que foi justamente sobre como essas energias podem causar alterações orgânicas. Correto. E fizemos um mapeamento que nos custou cerca de 185 experimentos até hoje e que mostram em nível laboratorial como as células reagem e como o complexo bioquímico também reage em relação ao nosso estado bioenergético. Só para dar um exemplo muito simples, quando nós estamos irritados, por exemplo, estamos nervosos, estamos pensando em alguma coisa que nos incomoda, causamos reações bioquímicas no nosso corpo. A partir do quê? A partir do pensamento, energia consciencial. Uma forma de energia que não tem dimensão, não tem como medir, não tem como filmar, né? Verdade. Mas é uma energia tão potente que pode causar inclusive lesão cerebral. Existe uma disfunção chamada o tremor involuntário, que é causado por indivíduos, causado pelo estresse, em indivíduos que passam um estresse tão profundo que chega a lesar áreas neuromotoras no cérebro. Então é uma coisa muito importante, né? Muito séria, né, professor? Muito, muito séria. Hoje nós vemos que as doenças, elas iniciam no complexo bioenergético. E como nós podemos verificar isso? Isso é uma coisa muito interessante. Quando nós estamos vitalizados, ou seja, todo o complexo bioenergético funcionando plenamente, essa bioenergia nos deixa em equilíbrio eletrônico, elétrico. Então nossa eletricidade, contando a partir da superfície do corpo, vai variar entre 1,5 a 4,5 milivolts. Quando nós passamos por um estresse, seja um estresse rápido ou mesmo um estresse prolongado, mesmo que tenha acontecido remotamente, nós vamos acumular esse estresse, nós tendemos a desvitalizar. Não sabemos ainda como, mas a bioenergia, quando enfraquece, o potencial bioelétrico aumenta muito. O indivíduo fica mais elétrico que vitalizado. Uma pergunta, professor. E como o senhor faz essa mensuração para ver se a pessoa está ou não elétrica? Nós utilizamos o aparelho, que é um aparelho comum até, correto, e nós utilizamos um aparelho como esse aqui, né, que é um voltímetro. E esse voltímetro, ele então é ajustado numa corrente contínua, né? E vamos escolher 2 pontos, colocando o eletrodo na pele da pessoa, escolhemos então uma diferença de potencial e vamos fazer uma medição. A gente não tem como fazer uma demonstração aqui rápida? Podemos claramente fazer agora mesmo. Até pode fazer comigo mesmo, professor. Perfeito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido. Se você puder só levantar a manga da blusa.
Então, eu vou fazer uma medição, eu vou escolher um ponto básico aqui do braço dela, os dois, deveríamos ter um eletrodo que talvez funcione melhor, mas nós vamos escolher, olha, numa distância de mais ou menos 5 centímetros de cada ponto de medição, gerando uma diferença de potencial. E aqui nós vamos ter 3.0, tá? Que seria então 3 milivolts, ela está dentro da escala normal. Nós poderíamos tentar ver um voluntário que tivesse um potencial elétrico alto. Será que a gente poderia ter convocar alguém? Gostaria de convocar, pode ser Dona Mari aqui, do sexto Pode, dia? vamos lá. Mas vamos lá, coloque aqui, ó. Isso. Estão medindo no mesmo ponto, né? Então nós vamos ter uma leitura de 12.9. Então, quer dizer, extrapolou a escala de 4.5, que seria o limite normal, né, do potencial bioelétrico. Então, ela está levemente desvitalizada, né, o que mostra um potencial bioelétrico um pouquinho mais alto. E o que isso acontece? O que acontece no indivíduo com potencial elétrico que extrapola o 4,5 milivolts? Isso é legal saber, né, gente? Vamos saber. O que pode acontecer, professor? Nós vamos ter um sangue que começa a acidificar. Ele fica tendendo para mais ácido do que o alcalino. O nosso sangue tem que ser mais alcalino do que ácido. Quando a gente fala em acidez do sangue, nós estamos falando de uma pequena mudança. Então, por exemplo, no sangue venal, nós vamos ter um pH de 7,35 a 7,45. Esse seria um pH alcalino. Porém, se nós abaixarmos para 7,30, né, um exemplo, 7,40, já é ácido. Isso já causa um estrago enorme no corpo. E podemos ver que quando o sangue entra em acidez, ele começa a reduzir o oxigênio também. Interessante, hein, gente? Olha só. Aí nós criamos um terreno biológico propício para doenças, né? Então veja que interessante. A partir da bioenergia, a partir da nossa cabeça não está legal, a gente deflagra toda uma mudança bioenergética e bioelétrica. Aí surge a doença. Né? Interessante. E olha, é como diziam os grandes pensadores, né? É mente sã, corpo são, né? Exatamente. Então é uma coisa muito importante. Professor, e o contato para quem queira fazer essa consulta com o senhor, telefone ou seu site, qual seria? Olha, nós temos o site que é o institutomedeiros.com.br. Lá nós temos assim várias informações a respeito, né, mais aprofundado. Ou então você pode marcar uma consulta. Nós vamos verificar o potencial bioelétrico e nós vamos depois olhar com uma gotinha de sangue, nós vamos olhar no microscópio de campo escuro para ver o que está acontecendo. Veja só, microscópio de campo escuro, ele não vai nos dar diagnóstico, em hipótese alguma. Diagnóstico quem faz é medicina. Nós vamos observar tendências de disfunções bioenergéticas a partir do comportamento das células. É isso que nós vamos verificar, né? Interessante. Então, institutomedeiros.com.br, lá você tem todas as informações necessárias. Uma pergunta, professor, que eu acho que é assim, pertinente. Hoje em dia, o câncer de mama e algumas doenças viram um pouco moda, né? O senhor tem alcançado bastante resultados positivos ajudando esses pacientes que vêm aqui? Olha, nós temos tido resultados importantíssimos no sentido de controle, de controlar, né, o desenvolvimento tumoral. Lógico que a medicina vem trabalhando de uma maneira bastante aprofundada com relação a isso, porém existem meios coadjuvantes que podem auxiliar o indivíduo a melhorar a qualidade de vida enquanto está em tratamento médico. Olha que interessante. Então isso ajuda bastante, nós temos tido resultados muito interessantes, né? E eu acho que dá para ajudar bem. Bem, doenças autoimunes também? Também. A doença autoimune é típica de um indivíduo que sofre de uma doença hipereletrônica, ou seja, potencial bioelétrico extremamente alto, né? E aí condições biológicas propícias para o ataque do sistema imunológico contra si mesmo. Por quê? O sistema imunológico interpreta a eletricidade como uma mina bacteriana. Que interessante, hein, gente? Então. Olha, é uma ciência do futuro. O Chico Xavier dizia o seguinte, professor: a religião vem, abre uma picada, mas chega a ciência e abre uma estrada. Gente, é o professor aqui
Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse assunto, porque o Chico deixou muito claro isso, porque ele sabe que a ciência vem para amparar a nossa humanidade. É verdade. Você sabe uma coisa, um segredo aqui, né? Que na verdade nós nunca contamos isso para ninguém, mas um livro do Bioenergologia, nós temos um livro que esgotou, agora vamos quem sabe, publicar um tratado de bioenergologia, mas um livro de bioenergologia foi parar na mão do Divaldo Pereira Filho. Olha, que legal. E o Divaldo olhou o livro, me contaram, porque eu não entreguei pessoalmente, foi uma pessoa lá entregar, foi na Bahia, né, entregar o material para ele. Ele olhou a capa e disse o seguinte, com muito carinho, né, ele olhou a capa e disse o seguinte: essa é a ciência do futuro. Né? Olha, gente, se referindo ao estudo, não o estudo exatamente da bioenergologia, mas o caminho, né, para se desbravar com relação a esse aspecto bioenergético que ainda é visto de uma forma muito mística, muito encoberta, muito hermética, né? Olha, com certeza o professor ele traz um esclarecimento e que pode ajudar muito você, internauta. Participe, venha conhecer o trabalho do professor. Vocês fazem curso aqui também, né, professor? Também, estamos formando terapeutas, já há vários anos. Olha, que bacana, hein? E quando começa o curso este ano? Esse ano nós temos uma turma prevista para março. Temos duas agora que começam em fevereiro, né? Está quase completa, e temos outra para março. E também nesse mesmo endereço que o senhor passou para a gente. Isso, exatamente. Que bacana. Tem toda a informação. Então, ensina uma receita dessa ciência nova para o nosso internauta, que eu tenho certeza que para controlar essa eletricidade do corpo, como uma receita assim que seja bem simples para que o internauta possa se ajudar naquelas noites que está com muita dor de cabeça, ou aquela criança que chora muito, né, professor? Ah, isso aí é fantástico. Olha, é coisa simples que a gente não faz mais. Olha que interessante. Nota que a gente anda isolado, né? Totalmente isolado. Nós usamos sapatos, nós estamos isolados do chão. Ande mais descalço. Isso é com os pés na terra. Os pés na terra. Se não tiver como, mas andem pelo menos em casa descalço. Isso vai ajudar o potencial bioelétrico a reduzir. Agora, use também, faça uso do sal grosso. A gente sempre fala, né? Sempre ouviu falar do sal grosso. Use o sal grosso com uma água, faça o escaldapé, ajuda a controlar um pouquinho mais esse potencial bioelétrico, relaxa e faz dormir muito bem, principalmente crianças. Olha que interessante. E aquela água mineral com gás que o senhor falou também? Ah, excelente. Para alcalinizar o sangue, gente, pelo menos uma vez, você escolhe uma semana do mês, pega uma semana de um mês, e você tome meio litro de água com gás, né? Meio litro por dia, durante uma semana. Por quê? Porque quando você tomar meio litro, vai alcalinizar o sangue imediatamente. Segundo dia e o terceiro dia vai alcalinizar os rins e os pulmões. E aí os outros dias você vai estar super bem, totalmente alcalinizado, pelo menos por um tempo. Então isso vai te ajudar a manter o sangue mais alcalino. Só lembrando que sangue alcalino, bactéria não gosta e vírus também não gosta. Você fica mais resistente a gripes, né, e outros tipos de vírus também. Professor, nós estamos nos nossos momentos finais aqui desse sexto sentido. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso internauta, uma mensagem de consciência, de ciência, uma mensagem de Geraldo Medeiros aí para vocês. Mensagem básica. Primeiro, não existe heterocura, não existe como ninguém curar ninguém. Você se cura, a gente só ajuda, a gente só auxilia, dá o primeiro impulso. Segundo ponto, seja feliz, disperse a mente, não fique muito focado em problemas, dá uma dispersada. Eu sei que é difícil, mas exercite isso, você vai ficar feliz e vai durar muito tempo. Olha, gente, é isso aí. Geraldo Medeiros ainda vai fazer outros programas com a gente, estará com a gente em outros seus sentidos, e nós estaremos com você.